céu, pão de Deus, vida em mim é Senhor Jesus. É o caminho da vida, és o pão que dá força e luz. Quem comer deste pão viverá por mim. Quem deste vinho beber viverá no amor. E feliz reinará com o seu Senhor. Bom pastor, és caminho seguro, verdade e vida. Quem te segue não anda no mundo perdido e só. Nem a vida ou a morte ou algum poder, seu amor poderá jamais separar. Para a vida sem fim ressuscitará. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Toma e bebei, este é o meu corpo. Pão de vida e unidade. Permanecei em mim. Eu a videira, vós os ramos. Tomai e bebei, este é o meu sangue para a vossa salvação. Muito bom dia. Isto é a introdução, isto é a sorte e o privilégio de viver em comunidade que sempre tens aqui quem ajude, quem nos impulse e também quem cante mesmo muito bem. Portanto, já nos introduziu naquilo que para mim tem sido toda esta semana, aquilo que vou rezando, que é esta palavra de São João que nos tem oferecido a vivência do corpo de Cristo, na quinta-feira, mas que me parece que toda ela tem um conteúdo que nos ajudará para toda a semana. E eu também via que as semanas vão caindo no calendário, não? O tempo acompanha o que vivemos como ambiente geral, que é uma certa instabilidade. Não coincide totalmente o tempo meteorológico com o calendário do tempo epocal. Não? O verão está à volta da esquina e ainda não chegamos a saber se o verão se instala ou se o inverno regressa. Continua a pandemia. A economia exige o desconfinamento e a saúde exige um cuidado mais estrito e uma consciência social mais apurada. Pessoal sanitário, que é quem dá a cara na primeira linha, aí continua. São menos porque alguns morreram. Estão cansados. Os hospitais cheios. E eles estão magoados e receosos. O seu esforço, a sua exposição, a sua entrega e serviço merecem o nosso respeito e a nossa ajuda. Com razão, assistem a um certo relaxamento quase inevitável pelo desejo que temos de viver encontros, saídas, celebrações, à custa de novos contágios. O nosso mundo padece o pesadelo de políticos e políticas não adequadas, corrupções que desmerecem as pessoas que os cometem e que esvaziam o contributo que elas próprias tinham oferecido em tempos passados. É certo, são tempos incertos, confusos. Merece destacar-se as mensagens que recebemos de portugueses reconhecidos. Eles ofereceram-nos um roteiro a seguir. Estou a falar do cardeal José Tolentino Mendonça e também do conhecido Antônio Guterres,
que está à frente da ONU. António Guterres, na entrevista oferecida na RTP, com sobriedade e clareza partilhou a panorâmica de um mundo planetário, no qual a pandemia não conseguir encontrar vias de consenso, solidariedade e unidade. Pela sua parte, Cardeal Tolentino Mendonça, no Dia de Portugal, no seu discurso, afirmou que estamos a viver não uma época de cambios, sino um cambio de época, e desgranou de maneira concisa e poética, bem estruturada, o mapa dos pontos essenciais e frágeis da nossa sociedade portuguesa. Faz uns anos, a afirmação da mudança de época era um pré-anúncio. Hoje estamos a vivê-lo na pele. Somos os protagonistas e também as vítimas desta transformação, que tem muito de positivo, mas também tem grandes ameaças para todos. Nos últimos dias, vivemos uma renovada consciência mundial sobre a urgência que acabe a injustiça, a desigualdade, a violência. O assassinato de George Floyd ha levantado grandes manifestações no mundo inteiro e ainda bem. Vivemos com desigualdade entre países a ressaca do tsunami pós-pandemia, que o fragor e inclemência da sua crueza. Tantos, para sobreviver no dia a dia, precisam desafiar o facto de ser contaminados ou viver a exposição e ao contágio. Da minha parte, fico impressionada como a história recente da nossa Europa não consegue criar uma memória histórica. O Holocausto, os genocídios vividos ao longo de todo o século XX, marcado por tanto sofrimento, divisão e guerras, poderia propiciar a criação de pactos e consensos de unidade. A pandemia não conseguiu, de uma maneira nítida, esta possibilidade. É aqui que, no meio de toda esta turbulência, no mundo cristão, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi. Em tempos, a fé, a doutrina da fé, a cristiandade eram uma realidade social na Europa e em muitos países. Hoje, as coisas já não são bem assim. As palavras de Jesus são as mesmas. Precisamos que o Espírito Santo nos ilumine a compreender o que significa. A nossa transformação passa por nos deixarmos transformar a nossa mentalidade. Precisamos a coragem do Espírito para nos tornarmos testemunhas de Jesus num mundo tão convulso. E este Evangelho do Corpus Christi de São João, capítulo 6, a partir dos versículos 51, diz assim: Eu sou o pão vivo, o que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Então os judeus, exaltados, puseram-se a discutir entre si, dizendo: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue,
fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. Esta palavra de Jesus é muito forte e é uma linguagem desconcertante. O termo carne em São João não se refere somente ao corpo, sino ao facto de ser humano como uma unidade vivente. Trata-se, pois, de Jesus, da sua vida, da sua história, dos seus valores, da sua maneira de ser homem, filho, do que ele acredita, da sua relação com o seu Deus, que é Pai, do sonho que o Pai deseja que ele realize. É a vida humana que Jesus vive, as suas intenções, a sua maneira de amar, a sua compaixão, a missão que ele sente-se chamado a realizar por e para todos. Marcou-me a frase lapidar que Leonardo Boff pronunciou faz muitos anos sobre Jesus. Tão humano só podia ser Deus. Não temos por que nos assustar pelo fato de receber palavras de Jesus que não sabemos muito bem como se poderão situar na nossa vida. Ainda bem que temos palavras grandes que precisam de ser vividas para podermos ter alguma aproximação delas. Não acha? Não. Parece-me que é uma leitura que nos pode acompanhar ainda toda a semana adiante. Perguntar a Jesus e reler o que ele nos diz, uma e outra vez. Jesus, nesta nossa situação, que significa que sejas o pão vivo que desce dos céus? Que me queres dizer? Jesus afirma, eu sou o pão vivo, o que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. E eu, falando com Jesus, lhe dizia, não, Jesus, preciso conhecer-te para amar-te e assim poder seguir. Poder seguir, podes me ajudar. Mãe, podes me dizer como viveste tu? Continuo a aprofundar esta leitura. Então os judeus exaltados puseram-se a discutir entre si, dizendo, como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Na minha oração, diziam, os judeus do teu tempo, Jesus, entenderam as tuas palavras de maneira literal. E nós, como entendemos isso? Claro que não te vamos a comer a tua carne humana como antropófagos. Que estás a nos dizer? Ajuda-nos. Que o teu Espírito nos introduza no interior desta compreensão. Não sei muito bem como entender. Falas do teu memorial? Falas da noite do lavapés? Falas da hóstia consagrada, da qual tivemos tantas saudades nesta pandemia. E diz, Jesus continua, em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para mim, dizia Jesus, aqui me parece que falas de escolhas, da minha liberdade, da vida que eu escolho viver.
No nosso mundo, Jesus, e tu sabes, fazemos escolhas que provocam muita morte, pobreza, violência. Isso é uma realidade. Será que o que nos queres dizer mais uma vez, que tu és o caminho, a verdade e a vida, e contigo se vive de outra maneira? Que me convidas, que nos convidas a mudar. Que posso eu fazer da minha parte? Sinto que tudo é tão grande, tão complexo, tão difícil. Mas tu afirmas: quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Jesus, falas da tua ressurreição. Será que nem todos ressuscitaremos? Pode ser que deixes alguém fora. Tu, na passagem de São Lucas sobre a oração, no capítulo 11, falas que, sendo nós como somos maus, tantas vezes somos capazes de compaixão. Será possível que tu nos deixes fora de ti? Continuas, porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em mim e eu nele. Carne e sangue. Essa pessoa real, viva, inteira, conforme a cultura judaica. Quem vive em Jesus e como Jesus, este tem vida. Isso também o estás tu a dizer. Quem realmente come, vive ou bebe o teu sangue, fica a morar em mim e eu nele. Não é uma simbiose. Não se trata de que um se perde no outro, sino que é a comunhão. A comum união. Isto faz-nos viver um no outro, sem confusão nem divisão. É aquilo do professor Fondevilla, dos meus anos mais jovens, ao falar-nos da antropologia teológica, a comunhão que se cria com Jesus. Nós somos dois, também nós somos um. Tu continuas, Jesus, assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai. Também quem de verdade me come, viverá por mim. E por isso sinto que tu sempre te mantens no mesmo registro. Tu sentes a referência do Pai como o vínculo mais profundo e real que experimentas. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come, me vive, viverá por mim. Quer dizer, a mesma corrente de vida e amor que vem do Pai, que vive e que tu, Jesus, vives, é a mesma corrente de vida e amor que me fará viver, nos fará viver, faz-nos viver a nós. Tudo isto é muito grande. E acabas. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. E acabei hoje assim a minha oração. Senhor Jesus, te pedimos a inteligência espiritual, o dom do teu Espírito, o amor humilde e verdadeiro, que nos abra o coração e nos faça viver de acordo à tua vontade. Que sendo tu o pão do céu, que nos alimentas, nos transformes em pão que se parte e reparte para a vida de muitos. E acabava, Mãe Maria, ensina-nos tu a viver de maneira como tu vivestes.
Muito bom dia.